Então, o autor está escrevendo aos irmãos, eu diria aos irmãos, né, hebreus, é claro, judeus, né, sobre a grandiosidade de Jesus Cristo. Tudo indica que estava havendo um desânimo, ou haveria um desânimo, ou corriam o perigo de um desânimo, e por várias razões que nós já comentamos. E ele, então, escreve para eles, dando uma razão perfeita, certo? Claro, pela qual eles não deveriam nunca desanimar, né? de seguir a Jesus Cristo. Exatamente, são os versículos 1 a 4, né, do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, quer dizer, o judeu que entendesse isso, jamais desanimaria. O cristão que entende isso, jamais desanimaria, certo? Não tem como... Não tem... Para começar, Jesus é herdeiro de todas as coisas, certo? E isso quer dizer, então, que ele é herdeiro da promessa feita a Abraão, ele é herdeiro da salvação prometida, certo? Por Deus, e etc, etc. Não tem como abandonar Jesus se nós entendemos a sua grandiosidade. Mas não somente ele é grandioso, glorioso, maravilhoso, poderoso, certo? Como também é através dele que Deus nos falou nesses últimos dias. Olha, veio da boca desse poderoso Jesus a informação que nós temos, certo? E entre essas 8 qualificações aí, notamos que ele é a expressão exata do seu ser. Em outras palavras, se você vê Jesus, você vê Deus. Se você ouve Jesus, você ouve Deus. Se você acredita em Jesus, você acredita em Deus. Alguém lembra uma situação semelhante a essa? Em que Jesus disse exatamente isso? Com quem foi isso? Alguém lembra? Filipe, um dos apóstolos. Muito bem. Consequentemente, Jesus é superior a tudo, a todos, mas especificamente aqui no livro, a lei de Moisés. A tudo tendo a ver com a lei de Moisés. Porque uma das possibilidades da razão da escrita da carta era que havia um perigo dos judeus voltarem à lei de Moisés, os cristãos judeus voltarem à lei de Moisés, certo? E então, naturalmente, o autor vai deixar bem claro que Jesus é de uma superioridade imensa sobre a lei de Moisés, certo?
Aliás, uma outra maneira de dizer, que não é aqui nesse livro, mas não é, certo? Mas não diz claramente, é que tudo na lei de Moisés é uma sombra de Cristo. Aqui não fala. A palavra sombra, pelo que eu lembro, vou checar, pelo que eu lembro, a palavra sombra não faz parte da... fala sim, faz sim. Hebreus 8:5, não chegamos lá ainda, fala de sombra. E o 10:1 também fala de sombra. E tem 8:5, 10:1, o 9:5 fala de sombra, mas não é no outro contexto, certo? Então, pelo menos 8:5 e 10:1 fala sobre sombra, que é no contexto que eu estou mencionando. E não há dúvida, só a meu modo de ver, a meu modo de ver, não havia nem necessidade de falar porque temos isso em outro livro. Quer dizer, não há necessidade, porque já vimos isso em outro livro, certo? Que, de fato, porque quando você vê, ele fala de sombra, certo? Por exemplo, só para ter uma ideia, os anjos ministravam a respeito daqueles que dariam a salvação. Mas Jesus Cristo é o Salvador. Então, é como se fosse lá atrás uma sombra, uma prévia, uma indicação, etc, etc. Bem, não precisamos de comentar muito sobre isso, mas só para você, só em termos de introdução. Então, a lei de Jesus é completamente superior, certo? A lei de Moisés, inclusive uma superioridade em termos de corpo e sombra, até mesmo podemos falar isso, é o descanso, né? Que o povo estava indo para o descanso, que é a terra prometida, mas, na verdade, não era, no capítulo 4 deixa isso bem claro, que o descanso do cristão é lá no céu, é a vida eterna, né? Uma vez eu escutei um pregador falar que o sábado do cristão é o céu, né? É o céu, o sábado, o descanso está lá, né? E no capítulo 5, aliás, eu creio que começa mesmo, deixa eu checar aqui, porque eu fico falando assim, não, se eu lembrasse antes, eu procurava saber, mas eu estou lembrando agora, Melquisedeque. No capítulo 5, começa a falar sobre o sacerdócio de Jesus, que é, naturalmente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha só em termos de comparação, Melquisedeque não era levita, é claro, né? Abraão não tinha tido ainda. Levi era, deixa eu ver aqui, Isaac, Jacó, Levi, filho, neto, bisneto, acho que bisneto, né? Tem Abraão, tem Isaac, tem Jacó e tem Levi. Neto, filho, neto, bisneto, né? Bisneto. A palavra Melquisedeque aparece 8 vezes no livro, certo? Aparece 2 vezes no capítulo 5, que é 6 e 10. Aparece uma vez no 6, que é o 20, e aparece 5 vezes no 7, que é o 1, 10, 11, 15, 17. Certo?
Muito bem. Mas o ponto que eu quero deixar claro é que no capítulo 5, o autor começa a falar, ele vai mostrar que o sacerdócio de Jesus, para começar, ele vai mostrar que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote. E vai mostrar que o sumo sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Levi. Inclusive, Jesus não poderia ser um sacerdote, de acordo com a lei, porque Jesus é da tribo de Judá e não da tribo de Levi, certo? Mas isso no capítulo 5 começa a mostrar do sacerdócio de Jesus. Agora, no 11, do 5, do 1 ao 10, ele introduz a ideia do sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, no final do 6, e mais especificamente no 7, ele retorna a falar sobre o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, do 5:11 ao 6:20, vamos dizer assim, né, ao final do 6, o autor vai... É como se fosse assim, é um intervalo. Ele começou a falar de Melquisedeque, vai continuar falando de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e nesse intervalo aí, ele deixa bem claro que os judeus não estavam entendendo esse sacerdócio. Eles estavam tendo dificuldade. O autor diz a razão, né? No versículo 11 diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, no 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Olha, eu já falei sobre isso. Tem muita gente que não entende muito bem a palavra de Cristo. Cristãos, será que eles são tardios em ouvir? Será que eles são tardios em ouvir? Eu já falei e falo. Eu já falei e falo. Uma universidade, certo? Em que tem 27 livros para serem estudados. Certo? Para graduar, você teria que entender muito bem os 27 livros. Só 27 livros. Universidades são geralmente 4 anos, vamos dizer assim. Tem gente aí que é cristão há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e o entendimento não é grande. Interessante, né? Não devia ser assim. Será que eles são tardios? Não, olha, não estou julgando, ok? Eu estou tentando entender por que é que nós temos dificuldade. Não vamos nem comentar sobre isso, porque já falamos. Pode ser que os professores não estão explicando bem, os pregadores não estão pregando muito bem, mas, por outro lado, eles aprenderam com outros que também não entendem, não explicaram muito bem para eles. Mas por que será que vem essa ignorância, entre aspas, certo? Será que porque nos tornamos tardios? Mas, em todos os casos, isso aqui como introdução. No capítulo 6, ainda, ele está falando sobre a dificuldade dos hebreus de entender as coisas, certo? De entender, inclusive, o sumo sacerdócio. O ponto-chave é o sumo sacerdócio, a meu modo de ver. Aqui, porque começou a falar no 5,
vai começar a falar no 7, e dos 5:11 até o final do 6, vai falar sobre as dificuldades dos hebreus cristãos em entenderem as coisas. Por exemplo, no capítulo 6 diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, se isso faremos, se Deus permitir. Olha, um excelente sermão ou lição negativa, mas com objetivo positivo, é do capítulo 5, versículo 11, ao 6:20. Por que é que os judeus não estavam entendendo? Por que é que não entendemos muito bem? Ok, vou dar só 2 exemplos aqui, que eu não vou pregar e nem vou fazer uma lição sobre isso agora, mas baseado no que nós já falamos do 5:11 ao 6:3, que tem mais, até o 6:20. Nós notamos o seguinte: primeiro, por que a dificuldade de entendimento? Porque são tardios em ouvir, ok? Tardios em ouvir. Muito bem. Só mais um. Não, mais 2, vai. Do 5:11 ao 6:3. Vou dar mais 2. Olha o 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Um problema, tendo a ver com a falta de crescimento, é não ter as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Falta de exercício mental. E, é claro, em outros livros, vamos ver na prática, porque você aprende para viver, certo? Exercício. Olha, eu gostaria de aqui, eu vejo aqui, aqui nos Estados Unidos, tem o NBA, né? Agora, estou pensando no NBA, National Basketball, Associação Nacional de Basquete, NBA, National Basketball Association. Ok. Agora estão nos playoffs, né? Eles chegaram aqui agora no pega-pega, vamos dizer assim, né? Os times disputando aí 7, melhor de 7, certo? E vai diminuindo agora, certo? Mas antes de começar o jogo, eles estão ali arremessando. Se algum dia que eu conhecer algum deles, certo? Pessoalmente, eu conheci aquele americano naturalizado brasileiro, Taylor, acho que é, né? Jogou na seleção brasileira. Ele jogava no time de Bauru, eu conversei com ele no restaurante. Eu gostaria de perguntar para ele o seguinte: olha, você, por exemplo, você arremessa de 3 pontos. Bem, para vocês que não entendem de basquete, não tem problema, não. Tem o arremesso de 3 pontos, tem o arremesso de 2 pontos e tem o arremesso de 1 ponto. Mas vamos lá, o 3 pontos é fora de uma área lá, vamos dizer assim. Eu gostaria de perguntar para eles, certo? Quantas vezes eles exercitaram no arremesso de 3 pontos? Ok? Olha, tem gente boa, hein? Tem gente boa. O time de Oklahoma City aqui, há uns anos atrás, aí foi desqualificado e era para ser campeão. Foi desqualificado por um time em que um jogador bateu o recorde de bolas de 3 pontos. Acabou com o time.
Acabou o time de Oklahoma City. Eu gostaria de perguntar para um jogador desse, quantas vezes você já exercitou, não estou dizendo jogo, estou dizendo exercício, treino. Quantos arremessos de 3 pontos você exercitou? Olha, garanto para você que seriam milhares. 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 Garanto para você que seriam milhares. E os cara é bom. Olha, é difícil ganhar de um time americano de basquete, porque eles são muito bons nos arremessos de 3 pontos. Arremesso de 3 pontos mata o time. Entendeu? Mas quantas, eu gostaria de saber, até mesmo o batedor de falta aí no futebol brasileiro, eu gostaria de perguntar para um bom batedor de falta, um que é conhecido como bom batedor de falta, certo? Quantas vezes ele já treinou, não estou dizendo bater falta em jogo, não. Quantas vezes já treinou batendo falta? Olha, você vai ficar assustado de ver. Acho que tem uma expressão, um provérbio popular, não sei se aí no Brasil tem, a prática, como é que é? A prática, não, acho que é em inglês, acho que é nos Estados Unidos. A prática leva à perfeição? É isso, a prática leva à perfeição. Aqui também tem. A prática leva à perfeição, exatamente. Fala aí, ô Marcelo. Ô, Hélio, o Oi. nosso jogador de basquete, Oscar, ele dava 1.000 arremessos por dia. Barbaridade, tchê. Depois de ele treinar, ele saía do treino e dava 1.000 arremessos de 3 por dia. Todos os dias ele arremessava 1.000 vezes. O Oscar. Todo dia? Todo dia. Agora, se você for ver os irmãos, os atletas da NBA, né? Kobe Bryant, ou 3.000 arremessos, 2.500 arremessos, eles Por não dia. param. Por dia. Você vê que é uma perfeição deles, né? É uma perfeição, né? Não erra. E olha, eu gostaria de perguntar, não vou perguntar para vocês, não. Eu não quero cutucar ninguém, não. Quantas vezes por dia nós exercitamos, por exemplo, em amar, em entender a palavra, em fazer o bem e assim por diante, assim por diante? Não quero resposta, não. Certo? Só para pensar. Então, eu vou dar mais um terceiro ponto negativo aqui. Quer dizer, por isso que eles não estavam progredindo, ok? Mas é claro que para progredir você leva para o lado positivo. Um outro ponto que eu vou dar aqui, de 5:11 a 6:3, sabe qual é? Eles não estavam se deixando levar para o que é perfeito. Versículo 1 do capítulo 6. Não estavam se deixando levar para o que é perfeito. Oh, fica aí na mamadeirinha, fica aí no leitinho, fica aí no arroz e feijão. Epa! Não vai crescer, não. Não vai. Olha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Deixa eu dar minha opinião rapidinho para não atrapalhar a aula. Peço até perdão dos irmãos, mas eu continuo na minha tese, o seguinte, que nós estamos, por exemplo, aqui no Amazonas, você vai para uma tribo de índios lá no meio do mato, onde propriamente aquelas pessoas, aqueles indígenas, não têm contato muito com a civilização, né? Então, aquelas pessoas elas nunca viram um livro, não tiveram aulas adequadas, né? Mas vai um pregador lá ensinar a Bíblia, menos de 6 meses, 8 meses, assim, eles estão por dentro, eles aprendem verdadeiramente, né, a palavra, eles aprendem, né, inclusive vão começar a dar aula. Será que esses hebreus eles são menos inteligentes que os indígenas? Então, eu continuo naquela tese que faltou um ensino mais adequado. Inclusive, eu li num dos autores, não me lembro, sobre essa questão, que me perturbou muito essa questão,
só condenar aqueles irmãos hebreus, ele fala exatamente que também foi uma falha adequada no ensinamento deles. Porque os outros povos, naquela época primitiva, aprenderam. Por que só eles não aprenderam? Não houve? Porque tem professor que ensina mal, e tem professor que ensina bem. Né? Então, eu tenho que pensar, a gente tem que olhar esse outro lado, né? Deixa eu discordar concordando, ou concordar discordando. O que acontece é o seguinte, o que você falou é certo, depende, o problema tem que haver um ensino correto. E nós vamos assumir que o ensino dos hebreus era correto, porque os hebreus eram judeus. Você sabe que tinha 13 apóstolos. 13 apóstolos. Somente um era apóstolo aos gentios. 12 eram apóstolos aos judeus. E eles eram os maiores conhecedores dos ensinos de Cristo. E o próprio Jesus era judeu. Então, o problema, agora, comparando os índios aqui com os judeus, essa carta não se aplicaria aos índios porque eles não estão nesse contexto de desânimo, de falta de crescimento que está havendo aqui. Então, tem que haver um problema aqui, o que não haveria com os índios que você mencionou, porque foram bem ensinados e cresciam. Então, essa carta não seria um tipo de carta enviada a eles. Uma carta que seria enviada a eles, provavelmente seria uma carta tipo Colossenses, tipo aos Colossenses. Aí sim. Mas a carta tipo aos Colossenses não seria enviada aqui aos judeus. Não encaixaria no contexto histórico. Então, você está certo, mas tem que ver o contexto exato. Agora, o fato é que pregadores não estão ensinando corretamente, ou aqueles pregadores que não estão ensinando corretamente, ou aqueles professores que não estão ensinando corretamente, talvez é porque eles não foram ensinados corretamente, mas aqueles que ensinaram ele não corretamente também foram ensinados não corretamente. Espera aí, vamos quebrar essa corrente aí, vamos quebrar essa linha de ação, porque senão vai ficar no mesmo jeito. Vai ficar do mesmo jeito. Então, é preciso... Esse é o ponto aqui. O ponto aqui. Eles precisavam de progredir. E eles não estavam progredindo. Mas olha a grandiosidade, a profundidade dessa carta a eles. Será que depois que eles receberam essas cartas, eles entenderam alguma coisa e passaram aí a mudar de atitude? É para ser, mas não temos essa informação. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Azemar, aqui vai contrário ao que você falou, porque aqui o problema está com a terra. O problema aqui está com os ouvintes. Aqui nesses versículos de 4 a 8. A chuva é a mesma. A chuva é a mesma. Qual é a diferença? A diferença está no solo, no solo que representa a pessoa. É a mesma coisa na parábola do semeador. Você já parou para pensar? 4 tipos na parábola do semeador, 4 tipos, e somente um tipo
produziu frutos. Numa matemática simples, nós estamos falando de 25%, mas na minha matemática dá 12,5%. E não vou explicar isso, mas dá 12,5%. Entendeu? Agora, olha só, não é a mesma palavra lá? Não é a mesma semente, não é a mesma semente sendo semeada? Então, aonde está o problema? O problema está no solo. O problema está no solo. É interessante isso. Agora, por que é que um solo é melhor que outro solo? Mas não tá, lá não explica. Está dizendo que a semente foi semeada e caiu em 4 solos diferentes. E só um solo produziu fruto. É interessante isso. Então, me parece... Agora, a gente podia tentar defender os judeus aqui, né, os hebreus, mas nós não precisamos fazer isso, mas a meu modo de ver, por exemplo, olha, os fariseus eram PhD da lei. Vamos dizer assim, os fariseus eram os defensores da lei de Moisés. Defensores. O grupo que mais defendia a lei de Moisés era o grupo chamado fariseu. Ok? Mas não entenderam nada. Não entenderam nada daquilo que eles deveriam entender. Interessante. Quer dizer, nem todo... Olha, sabe um fariseu que era tão cabeçudo como os outros? Qual o nome dele? Paulo. Paulo. Jesus precisou pegar ele pela camisa, ou pela manga, ou pelo braço, ou pela mão. Fala, vem cá, Paulo, vamos conversar esse negócio aí. Aí vai lá com o tal de Ananias, lá e vai te explicar algumas coisas. Aí depois eu vou conversar com você. Ele levou ele lá para as regiões da Arábia e explicou tudo direitinho para ele, entendeu? Agora, olha só, quem é que estava ensinando e os fariseus rejeitando? O PhD do conhecimento divino, Jesus Cristo. O PhD do conhecimento divino. E os danados não entendiam. Agora, eu não estou condenando eles, porque eu não sei como é que eu agiria, porque eles eram conhecedores da lei, defensores da lei, etc, etc. Olha, 1.500 anos de lei. 1.500 anos. Chega como meu filho falou, vem lá um nazareno lá do fim do mundo, lá do norte, e filho de carpinteiro, certo? Da tribo de Judá, e vem dizer que está todo mundo errado? Mataram ele. Muito bem, fala aí, Ezra. Ô, Suênio, poderia ser também por causa do coração duro deles. Será que era também esse motivo ou não? Isso que eu digo. Aí eu acho que tem problema com eles. O coração, a cabeça, a mente, a falta de... Olha, só para você ter uma ideia. Quando Paulo fez a segunda viagem missionária, ele passou por pelo menos 2 lugares lá na Europa, na Macedônia, que eram Tessalônica e Bereia. Ok? Os judeus de Tessalônica praticamente quiseram matar Paulo. Ele teve que fugir, foi para Bereia. Os judeus de Bereia falaram, opa, vamos analisar as escrituras para ver se de fato o que esse Paulo diz é verdade. Olha a diferença dos dois grupos de judeus, os bereanos e os tessalonicenses. Aí os judeus de Tessalônica desceram até Bereia para perseguir Paulo de novo. Aí Paulo teve que fugir para Atenas. E, eventualmente, foi para Corinto. Então, é interessante isso. Eu diria que o problema está na pessoa
em não procurar entender. Olha, eu não quero ser negativo, ok? Porque negatividade não leva a lugar nenhum. Mas, por exemplo, olha, aí no Nordeste tem aí né, o Ebenezer, que oferece uma semana por mês de estudo para quem quer lá estudar, né, para pregadores e professores, uma vez por mês. Vai muita gente lá? Não. 7, 8, 10, 12. Certo? A gente oferece em Bauru, certo? 2 vezes por ano. Casa, comida, e olha, eu vou ter que mudar isso, mas também roupa lavada. Eu vou mudar esse negócio de roupa lavada aí. Vou falar para a Mari, para com isso. E quantos aparecem lá? 20, 25, 30. Entendeu? E assim por diante. Olha, por outro lado, deixa eu ser mais positivo. Porque eu não estou querendo ser negativo, eu querendo dar. Assim como aqui, o autor aqui, eu acho que não estava querendo ser negativo, não. Mas, olha, por outro lado, nós temos agora, estamos estudando o livro de Hebreus. Olha, tem 41, eu não sei como é que chama, eu vou chamar de janelinhas, vai. Tem uma palavra em inglês, mas eu não lembro a palavra em português. Conexões. Hã? Conexões. Conexões. Eu prefiro as sessões. Não tem isso, né? Ok, acessos. Ok, deixa para lá. Como é que é mesmo? Como é que é, Fábio? Conexões. Conexões. 41 conexões. Assumindo que seria, vamos pôr 1,5 por conexão, seria aproximadamente 60 pessoas. Olha, que maravilha, 60 pessoas estudando com a gente de segunda e terça. E eu ensino todo dia de 1 a 5 vezes por dia, ok? A média é 2 vezes por dia. Ok, vamos lá. Hoje mesmo eu ensino 3 vezes. Já ensinei 1, essa segunda eu vou ter uma terceira. Mas o que eu digo é o seguinte, que bom, e não sou só eu que ensino. Não sou só eu que ensino, tem muita gente ensinando. Então, procure saber onde é que você pode aprender melhor, né? bem melhor para você. E aproveita, olha, um benefício da pandemia é exatamente isso aqui, viu? Esse online aqui, esse estudo live, online, ou pela internet, chama o que você quiser, certo? Presencial, mas de longe, presencial, mas à distância. Isso aqui, você sabe como é que chama isso aqui? EAD. Ensino à distância. Ok, mas seja como for, nós estamos estudando e aproveitando. Olha, nós estamos estudando, nós aqui de segunda e terça, 3 horas por semana. Olha, já faz bem que umas 60 semanas por baixo que nós estamos estudando. Isso dá 180 horas de ensino, de estudo. 180. Ok? E vou te dizer uma coisa, isso aqui não vai parar, não. Esse estudo aqui online não vai parar, não. Não vai parar, não. Quando parar a pandemia, isso aqui não vai parar. Pode parar esses estudos à noite, por causa de visitas, mas e durante o dia? Eu tenho uns 10 estudos que eu faço durante o dia. Entendeu? Durante o dia, com pregadores tempo integral, pessoas que têm tempo, etc, etc. E pessoas que estão trabalhando online, ou em casa, home office e assim por diante. Mas, olha, isso aqui vai ficar. Isso aqui vai ficar. Então, vocês estão de parabéns. Vamos lá. Ezra, eu respondi? O que você perguntou mesmo?
Fala aí, Edson. É aquele que tinha esse coração da menina era duro. Sim, Acho que sim. deve ser duro, né? Sim, com certeza. Fala aí, Lademir. Não estou escutando, não, hein? Valdo, seu microfone está fechado. Agora, Agora. oi, pessoal, o autor fala é impossível no 4 e fala é impossível no 6. Por que esse alerta? Ok, muito bem. Eu vou explicar essa sessão aí, certo? Olha, deixa eu dar uma ilustração. Vamos dar uma ilustração. Bem, ele diz que é impossível. Agora, é possível que ele está simplesmente falando de uma situação hipotética. Acho que essa palavra é certa, né? Hipotética. Quer dizer, que se acontecesse, mas não estava acontecendo. Por exemplo, é assim, ó. Eu vou dar uma ilustração. Vamos supor... Você conhece aquela história do homem que estava procurando a mulher perfeita para casar com ela? Conhece? Não? Então, eu vou explicar. Tinha um cara procurando a mulher perfeita para casar. Ele achou a mulher perfeita, mas não deu casamento. Sabe por quê? Porque ela estava procurando o homem perfeito. Mas vamos supor que ela topasse o casamento. Certo? O cara casou com a mulher perfeita. Não tem melhor casamento, melhor mulher do mundo para casar, que ele casou com a perfeita. Daí, 1 ano, 2, ele abandona o casamento. Você acha que esse cara voltaria a casar de novo? Ele rejeitou o que de melhor tinha, agora ele não volta mais. Ele não se contentou com o que de melhor tinha. Como é que ele vai casar de novo? Então, eu acho que é essa ilustração aqui, certo? Que aquele que teria experimentado, certo? É impossível, e cair é impossível. Agora, uma outra maneira de entender isso aqui pode ser assim, ó. No crescimento, no progresso, rumo à perfeição, certo? Porque está falando aí do 1 ao 3, certo? Deixemos levar para o que é perfeito. Ok. Muito bem. Uma vez que você tá no perfeito, se você caísse, seria impossível renovar você. Mas acontece que se você está no perfeito, você não vai querer cair. Você não vai querer cair. Então, eu entendo que o autor está dando uma motivação aqui para buscar aquilo que é perfeito, porque se fosse no perfeito e caísse, seria impossível renovar, mas quem está no perfeito não vai querer cair. Se eu achar... Se aquele cara achasse a mulher perfeita e casasse, ele estava em busca de casamento, achou a mulher perfeita? Não, eu não falei nada, Mali. Eu não falei nada, eu estou falando assim, se ele achasse, certo? E ele casasse com ela, ele não abandonaria o casamento, não. Tudo que é de bom está lá no casamento para ele, vai abandonar? Se ele caísse, é impossível renovar ele ao casamento. Ele não casa mais. Mas se ele chegou lá, ele não vai cair, não. Porque ele está em busca de um casamento perfeito. Achou?
Meu amigo, ele pega com as duas mãos, não larga nunca. Eu acho que é isso que o autor está dizendo. Faz sentido, Walter? Aqui no contexto de Hebreu seria Caim voltando para o judaísmo? Provavelmente sim. Provavelmente aqui no capítulo 6, do 4 ao 8, boa observação aí, Luiz. Provavelmente é cair para o judaísmo, certo? Caindo para o judaísmo, mas, novamente, a meu modo de ver, ele está dizendo aquele que chegasse à perfeição, né? Chegasse lá em todos os benefícios do reino de Deus e caísse. Mas, a meu modo de ver, se não cairia. Então, a meu modo de ver, o autor está aqui motivando aos judeus a irem em busca da perfeição, que é o que ele diz do versículo 6, do 1 ao 3 do 6. Agora, do 4 ao 8, ele está falando, apoiando a ideia. Porque já vi muitos irmãos se afastarem da fé por muito tempo e, sei lá, foi que depois de muito tempo voltaram e se firmaram e nunca mais saiu. Como é que explica isso? Então, esse aí, a memória de ver, não se encaixa aqui. Não se encaixa aqui, porque o ponto aqui, a memória de ver, o ponto aqui é a busca à perfeição. Esse irmão que você falou não era perfeito. Não era perfeito. Se ele fosse perfeito, não teria caído. O perfeito não vai cair, porque seria impossível renovar. Esse aí você acabou de falar que ele foi renovado, então já não cai nessa impossibilidade, já não faz parte disso aqui. Faz sentido, não? Ok. A meu modo de ver olha, vamos deixar de lado os princípios elementares e vamos partir para a perfeição. Porque uma vez que você chega a um conhecimento, vamos dizer assim, completo, se você cair, é impossível. Mas você não vai cair. A memória de ver não vai cair, porque chegou na perfeição. Muito bem. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, olha só. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciasse para com o seu sangue, pois serviço ainda servis ao santo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ok? Então, olha só. Ele está dizendo, olha, eu estou falando essas coisas aqui, é como eu acabei de falar agora há pouco, não é do lado negativo, é do lado positivo. Porque ele diz assim, estamos persuadidos de que vocês, das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, quanto a vós outros, ainda que falamos dessa maneira. Deus não é injusto para ficar esquecido. Não é injusto para ficar esquecido, tendo a ver com o quê? Tendo a ver com as suas promessas. Em outras palavras, se vocês continuarem progredindo rumo à perfeição, que não eles estavam meio vagarosos. Ok? A meu modo de ver, eles estavam vagarosos. Você pode pensar em alguém que ficou meio vagaroso também, precisou de uma
como se fosse de um puxão de orelha, não? Alguém lembra? Timóteo? Em que livro? Segundo. Atos. Segundo Timóteo. Muito bem, Fábio. Segundo Timóteo. Ele parece que estava meio desanimado. Aí Paulo, então, dá um puxão de orelha, vamos dizer assim, mas puxão de orelha é positivo, né? E aqui é um puxão de orelha positivo. Aqui é um puxão de orelha positivo. Fala, Solange. Ô, Solange. Alguém fala para Solange falar lá. Solange Oliveira. Oi. O Metanoia, fala aí, meu irmão. Alguém me chamou? Não, vixe, duas Solange Oliveira. Sou eu, é o Anderson. Eu vou tentar falar pelo celular, porque o computador está com a conexão lenta, aí não dá para falar pelo computador. Aí eu estou abrindo aqui o Zoom pelo celular para poder... Não estou escutando, não. Ok, vamos em frente que eu não estou escutando. Muito bem. Então, note bem, Deus... Então, o autor está, na verdade, motivando eles a partir rumo à perfeição, certo? Olha o versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Fé e longanimidade. Pode bem ser que estava existindo uma perseguição, já que já falamos sobre isso, os possíveis problemas que estavam causando desânimo. No caso de Timóteo, o problema que estava causando desânimo a ele era o fato que Paulo ia ser martirizado. Entendeu? E aqui não sei qual seria, provavelmente perseguição, etc, etc. Fala aí, o Metanoia. É o Metanoia ou é a Solange? Quem que é lá, hein? É o Metanoia, é o Anderson. Hélio, se eu não conseguir falar, é porque a minha conexão está lenta. Está ouvindo aí? Agora estou. Então, você tirou uma grande dúvida minha, que essa palavra perfeito, no grego, é teleios. Significa tendo chegado a um propósito plenamente desenvolvido, amadurecido. Aí o rapaz trouxe uma questão, e até as pessoas que desviaram. Aquela pessoa que desviou, ela não amadureceu, ela não chegou a crescer. Porque eu estou dentro desse grupo aí que se desviou, entendeu, Hélio? Aí foi um alívio eu ter ouvido isso. O outro ponto de vista é, perfeito também não significa infalível. Perfeito tem a ver com ser maduro, entender as limitações e continuar amadurecendo. Não é isso? Nota 10. Obrigado. Eu estava querendo esse 10, Hélio. Vou levar para casa. Fala, Afonso. Oi. Oi. Esse indolentes aí, a gente pode traduzir o tardio do 5:11? Pode, sim. É o vagaroso, vamos dizer. É o vagaroso. Olha, eu presta atenção. Tem gente que, meu amigo, logo que eles se tornam cristãos, daí a pouco eles estão se envolvendo e crescendo e não param de crescer. Tem outros que se tornam cristãos, são vagarosos. Se você não pegar aquele ferrão que chama aquilo lá, e começar a dar umas cutucadas nele, ele parece que não vai para frente. Entendeu? Ué, que negócio é esse? Indolência, preguiça,
qual a palavra que eu usei? Não é preguiça, é vagaroso, né? Vagaroso. Não é para ser vagaroso, não. O cristianismo é para você pegar com as duas mãos. É para você pegar com as duas mãos o cristianismo, entendeu? E, juntar tudo ali e falar, vou para frente, porque isso aqui... Olha, se você levar em consideração esse Jesus do capítulo 1, com essas 8 qualificações, meu amigo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Parece que tem um cântico aí, deixa eu ver se eu lembro. Ainda que me deixarem em paz os amigos, como é que chama aquele cântico lá mesmo? Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho... Eu não desisto. Muito bem. Muito bem, é isso aí mesmo. Então, mas, por outro lado, tem aqueles que parece um carro que está atolando e não quer ir para frente, assim por diante. Fala, Wilson. Esse versículo 6 de Hebreus, ele tem a ver com esse versículo da parábola do semeador, o versículo em Lucas 8, 12 e 13. Aplica-se alguma coisa aqui? O 6,6? O que nós estamos de Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, versículo 6, diz: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. E a outra passagem, que é Lucas o quê? Esse aí é Lucas 6, 6. Deixa eu ver lá, eu acho que não, mas deixa eu ver lá. Lucas 6, 6. Isso. Aí Jesus explicando o sentido da parábola do semeador em Lucas 8, eu queria saber se... Peraí, Lucas 8, Lucas aonde, Lucas? Lucas capítulo 8, versículos 12 e 13. Desculpa, eu estava no lugar errado aqui, ok? 8, 12. O primeiro eu citei Hebreus 6, 6, né? Não é, não. Não é. Não. Okay, olha, a meu modo de ver, o Hebreus 6, 6 se aplica ao quarto grupo da parábola do semeador, tendo em mente que nenhum deles caiu. Certo. Entendeu? Tendo em mente que nenhum deles caiu. Porque, na verdade, como eu falei, e como o Anderson mencionou, não, aqui é aquele que chegou à perfeição, esse não vai cair. Então, a meu modo de ver, porque, olha só, imagine só, a pessoa olha, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram? Gente, como é que uma pessoa dessa vai cair? O ponto é que, se caísse, seria impossível renovar, mas a memória de uma pessoa dessa não cai. Então, por isso que eles deviam progredir rumo à perfeição. Entendi. Okay. A meu modo de ver. Fala, okay. Anderson. Não estou escutando. Nesse caso, no versículo 12, capítulo 6, quando eles falam de imitadores daqueles pela fé, ele está se referindo a Abraão e aquele pessoal antigo da fé, para ter uma ligação. Vocês têm que imitar aquele pessoal antigo da fé. Sim. Abraão, Abel, essas coisas, é isso aí? Com certeza. Você vai ver no capítulo 11 que tem os heróis da fé estão lá no capítulo 11, e tem uns que não estão mencionados lá. Mas, sim, é exatamente isso. Deixa eu completar só um questionamento aqui, rapidinho, meio minuto. Numa linha de produção, num distrito, por exemplo, aqui do Distrito Industrial tem várias empresas, numa linha de produção,
tem 200 pessoas produzindo aquelas pecinhas e tal para fazer uma televisão. Tem umas que se destacam, outras não se destacam, são indolentes, são preguiçosos, não acompanham. Então, no final, tem que aparecer uma televisão lá pronta. Então, o que faz os ensinadores? Eles chamam aquelas pessoas que estão atrapalhando a produção para ensinar melhor. Então, eu vou morrer defendendo esses irmãos hebreus, porque faltou, tá certo, que faltou um acompanhamento de professores lá, entendeu? Faltou acompanhamento, porque alguém não acompanhou direito. Tá? Então, me diga uma coisa, eu já entendi o seu ponto, me diga uma coisa. Hoje em dia, numa congregação vagarosa, certo? Quem é que não está dando acompanhamento e poderia dar acompanhamento? Os dirigentes. Mas eles também não sabem? Não, às vezes sabem, mas não querem. Aí é outro questionamento, né? Exatamente, esse é o ponto. Então, esse é o ponto. Você não pode colocar a conta só para uma turma. Aí é um conjunto de coisas. Você está entendendo? Não, eu estou entendendo, mas uma pessoa, para dar um bom acompanhamento, ele precisa de ter conhecimento para fazer isso. E se ele aprendeu mal, quem ensinou ele aprendeu mal, então, de algum jeito ou outro, eu concordo plenamente com você. Mas como é que você vai tirar água de pedra? Tem que haver uma maneira ou outra de alguém que sabe ajudar esses que estão precisando de progredir. Mas cadê esses que sabem, entendeu? Esse é o ponto. Não quer dizer que eles não existem, mas será que eles não estão fazendo o trabalho deles? Será que eles, de fato, não sabem quanto deviam saber? Algum problema existe, entendeu? Eu concordo com você 100%. Eu estou com você nisso aí. É porque numa universidade, por exemplo, você está lá, tem os seus alunos que estão um pouco devagar e tem outros que estão lá. Então, para aqueles que estão devagar, tem que ensinar. Aqui também era a mesma coisa. Quem estava ensinando esses hebreus? Quem eram as pessoas responsáveis pelo ensinamento? Então, eles falharam também. Entendeu? Eles falharam. Então, é muito fácil aqui, nós estamos aqui condenando eles lá, entendeu? Mas houve falhas no ensinamento. Segura a ponta aí, segura as pontas aí, porque nós vamos mencionar mais adiante que eles tinham guias, entendeu? A palavra guias aparece no livro 3 vezes. Só que vai aparecer mais lá no capítulo 13, ok? E nós vamos falar sobre isso. Fala aí, Anderson. Está dando para ouvir aí, Enio? Porque a minha internet está instável. Agora está. Então, é porque eu não consegui... Está ouvindo? Estou. Eu não consegui fazer a conclusão dessa ideia de ser perfeito, porque a gente usa isso dentro da igreja, nos nossos discursos. Eu não sou perfeito, eu não posso ser perfeito. Traduzindo, eu estou dizendo para o outro, eu não posso ser maduro, eu não posso me desenvolver plenamente. Mas a nossa relação com Deus, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus Cristo também falou isso, ó. Por isso, sede perfeito como o vosso Pai do céu é. Deus não quer que sejamos perfeitos como Ele é, mas é como Ele quer. Porque nós nunca seremos como Ele é, mas podemos ser sim como Ele quer, plenamente desenvolvido. É o condicionamento mental que nos direciona para a maturidade, entendeu, Eli? Esse era o meu ponto de vista. Eu concordo que... Não é só condicionamento mental. As pessoas, elas precisam ser ensinadas. Tem pessoas que já vêm com a mentalidade pronta, mas pessoas têm que ser ensinadas. Isso vai acontecer em qualquer segmento. Não vou dizer, essa pessoa... Não, elas não são iguais. Elas não são iguais. Tem pessoas que precisam de um tratamento especial. Entendeu? Embora eu tenha que ter tratamento especial, pegar pela orelha, pegar pelo pé, como você falou, e ensinar especial. No versículo 13, no versículo 13, vamos continuar o raciocínio aqui, porque acho que já conversamos o suficiente sobre esse assunto.
No versículo 13, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, te multiplicarei. Está lá em Gênesis, ok? Você pode procurar à vontade, está em Gênesis, por exemplo, 22, 16 a 18, fala sobre isso. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E essa promessa aqui, sem dúvida alguma, foi a promessa do nascimento do filho. Agora, olha só, está falando de promessa. Olha no versículo 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Que promessas? As promessas de Deus. E elas são infalíveis. Porque, olha só, quando Deus fez a promessa a Abraão, aí deu uma ilustração. Quando fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, para demonstrar que, de fato, a promessa seria cumprida, vamos dizer assim, né, que a promessa, Deus é fiel na sua promessa, ele disse: certamente te abençoarei, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Provavelmente tem a ver com o nascimento do filho Isaac, né? E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Alguém lembra quanto tempo demorou para Abraão ter o filho da promessa? Alguém lembra? 25 anos. 25 anos. 25 anos, exatamente. 25 anos. E olha, já estava meio velhinho, né? Meio velhinho. E a mulher dele também, velhinha, com 90 anos, né? Sara, com 90 anos. Mas Deus não disse, até mesmo jurando por ele mesmo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Mas espera aí, como é que o senhor vai me multiplicar se o senhor vai me dar um filho só e eu já velhinho com 100 anos de idade? Vamos dizer assim. Não, mas ele não duvidou. Ele foi em frente. Foi em frente. Agora, eu gostaria de saber qual é o homem que tem 100 anos de idade e a esposa de 90 vai ter uma lua de mel, certo? Na esperança de ter filho. Muito bem. Aconteceu com Abraão. Agora, olha só, não vamos nem discutir idade, esse tipo de coisa, mas olha só. Quando Sara morreu, certo? Abraão casou de novo, né? Sabe quantos filhos ele teve com a nova mulher? Eu acho que foi 4, foram 4, se eu não me lembro direito. 6. Que nós sabemos, 6, ok. que nós sabemos por nome. Por nome. Então, nós sabemos 8 filhos de Abraão por nome. Ismael, Isaac e esses 6 aí com Quetura, o nome dela, né? Quetura. Mas diz a Escritura que teve outros filhos com concubina. Mas, oxa, você acha que Deus manteve a promessa ou não? Você acha que Deus manteve a promessa? Entendeu? O ponto aqui é o seguinte: não desanime, porque Deus vai manter as promessas dele. Então, no versículo 15 ainda diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, assim era com os judeus, pelo menos, né? A ideia deles, a ideia de juramento, etc. Com a gente, hoje em dia não significa muito chegar de juramento, não. Mas lá, para eles, era uma coisa bem aceita e bem séria, vamos dizer assim. Pois, versículo 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis,
nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar a mão da esperança proposta. Essa esperança proposta aqui pode ser entendida como a salvação eterna, mas pode também ser entendida como a perfeição que a gente está correndo atrás. Versículo 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui voltou Melquisedeque e vai ser falado no capítulo 7. Agora, Deus, ali fala duas coisas imutáveis, né? No versículo 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. Então, nós vivemos na esperança, né? Esperança da vida eterna, esperança da promessa da fé, a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, então cada fé tem uma esperança, assim por diante. Agora, quais são as duas coisas imutáveis? Quais são as duas coisas imutáveis? Alguém? Seu propósito? Não. Deus minta. Quais são as duas coisas imutáveis? Quais são as duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta? A palavra de Deus. Espera aí. Ô, Rogério, explica aí. Deus não mente. A palavra dele não volta atrás. Olha, você está certo, mas não é essa a resposta que eu quero. Você está certo. A promessa de salvação é a palavra dele. Você está certo. Eu vou te dar nota 7,5, vai. Tá bom, tá ótimo, estou contente. Não é o que eu quero escutar. Quais são as duas coisas? Esperança e proposta. Não. Eu vou dizer. Primeira coisa, Deus prometeu. A promessa que ele fez a Abraão. A promessa. Segunda coisa, o juramento que ele fez. Nessas duas coisas é impossível que ele minta. Na primeira já é impossível que ele minta. Né? Mas aí tem duas coisas. Ele fez uma promessa e jurou. Fez um juramento. Por ele mesmo, mas fez um juramento. Então, nessas duas coisas imutáveis, certo? É claro, tem a ver com Deus. Deus não mente. Uma é que todas as famílias seriam abençoadas. Essa é a promessa. É. Mas aí ele fez um juramento de que ele cumpriria a promessa. O juramento é que ele cumpriria a promessa. Então, ele fez uma promessa e fez um juramento de que ele cumpriria a promessa. Então, essas duas coisas são duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. E, baseada nessas duas coisas, tenhamos forte alento, nós que corremos para o refúgio. Aliás, só na primeira coisa já teríamos um forte alento, né? Mas aí é para confirmar a confirmação. Confirmar a confirmação. Ok? Bem, irmãos, eu acho que eu vou terminando, já está quase na hora, eu vou começar outra aula daqui com um pregador, daqui uns minutos. Alguma pergunta final aí?